masculinidade tóxica é todo esse comportamento de masculinidade que é visto como pejorativo, é visto como que atenta à vida de outras pessoas, seja de outros homens como de outras mulheres. Comportamentos atrelados à violência, à agressividade, a formas de estar no mundo e interagir com os outros que são sempre formas destrutivas, são sempre formas que estão conectadas com o apagamento, com a aniquilação do outro. Então, basicamente, essa é a noção de masculinidade tóxica que a gente tem discutido cada vez mais. Bom, masculinidade tóxica hoje tem sido bastante falado, principalmente em decorrência de uma resposta pública ou resposta ao debate público colocado pelos feminismos. Essa resposta aos feminismos, ela vem com quais são os comportamentos ou práticas recorrentes desses homens que estão aniquilando ou não estão dando a possibilidade para que as mulheres sejam quem elas são, ou sejam o que elas possam ser. Então daí vem essa discussão. Essa discussão ela começa, obviamente, com as mulheres, por conta dos feminismos, mas cada vez alguns homens, principalmente nos campos, né, nas alas mais progressistas, eles também vêm tentando refletir sobre o seu papel, a sua condição de participação nessa luta pela igualdade. Basicamente, o lugar do homem do feminismo é falando sobre ele mesmo. É entendendo o papel dele enquanto homem, é entendendo todos os atributos, todas as reproduções e lugares de poder, de controle e rivalidade que ele possui. Então, falar sobre masculinidade tóxica é um caminho para um homem, digamos, que busca a igualdade, que deseja, né, a igualdade de gêneros, pode seguir. O conceito de masculinidade tóxica, ele nasce nas discussões feitas pela antropologia e pelas ciências sociais de gênero, né? É uma discussão que ela vem atrelada aos feminismos, né, mas pensando no campo de masculinidades, e autores como o R.W. Connell e muitos outros, que trazem esse conceito como formas de analisar quais são esses comportamentos conectados ao ser masculino e que, de alguma forma, eles reproduzem essa condição de poder que o patriarcado coloca, principalmente sobre o universo ocidental, mas não apenas. Ele vem ganhando cada vez mais espaço porque uma das coisas que os feminismos fazem, muitas outras porções de luta que nós temos hoje, é trazer alguns conceitos que vêm do campo teórico para o campo político. Então, a masculinidade tóxica hoje, ela assume um lugar político de entender e identificar quais são esses padrões comportamentais e usá-los como forma de denúncia. Então, quando a gente fala de uma prática de masculinidade que pode ser designada como tóxica, a gente está falando de uma prática, por exemplo, da briga de bar, a briga violenta. Dois homens estão lá e aí existe uma questiúncula entre eles, uma questão, e ao invés de ser construído um diálogo para resolver essa questão, apela-se para a violência. Soco, facada, agressão verbal, que também é violência, enfim. Isso como expressão é uma expressão de uma masculinidade tóxica. Por quê? Porque é a ideia de que nós, homens, para sermos homens, temos que resolver nossos conflitos apelando para uma agressividade. Outros exemplos de masculinidade tóxica estão principalmente no campo da interação com as mulheres. E aí, qual é a relação desse homem com a mulher em termos de práticas? Violência física, violência verbal, violência sexual, são todas demonstrações de existência de um exercício de uma performance de masculinidade tóxica. A gente está vivendo um momento muito específico agora, que é um momento que, na verdade, ele está sendo uma consequência de algo que já existia, mas está ficando cada vez mais evidente, que é, por exemplo, os feminicídios. Quando a gente olha para esse fenômeno do feminicídio, por exemplo, a gente está olhando diretamente para as consequências de uma masculinidade tóxica que não está sendo questionada por grande parte dos homens. Muitas vezes a gente tende a atribuir o agressor, seja o estuprador, um homem que violenta a mulher, como uma exceção, né? O louco, o doente, o patológico. Na verdade, dentro da estrutura de poder ética, inclusive a gente está falando do patriarcado, isso é o normal. Em relação aos homens, diferente da relação com as mulheres, que é uma relação de controle, com os homens essa masculinidade tóxica vai se manifestar de uma maneira da rivalidade. O homem vence sozinho, o homem levanta o troféu sozinho. E aí isso impõe uma realidade de performance onde o homem está sempre em constante rivalidade com outro homem. Então, uma das formas de exercício dessa masculinidade tóxica é a violência entre homens. A violência nos bares, a violência nos jogos, a violência na rua, uma agressividade exacerbada, muitas vezes travestida da ideia da virilidade, mas que nada mais é do que uma forma de dizer: veja, eu sou um homem e vou te mostrar que eu sou um homem exercendo violência contra você. Nós sabemos que estruturalmente vivemos na periferia do colonialismo, e isso significa entender que todas as nossas relações elas são marcadas pela clivagem e pela violência, né?
Isso constitui o nosso DNA. Apesar dos últimos anos a gente ter criado códigos aí de amenização, principalmente pela ascensão de alguns grupos sociais, a violência ainda é base. O que a gente tem hoje, o que a gente está vivendo nesse momento, é uma rebordosa desse processo violento de colônia, né? Um processo que revalida os discursos e a perspectiva de mundo da masculinidade tóxica, né? Desse homem que pode exercer plenamente o seu poder, controle e rivalidade sobre os outros corpos, uma lógica da desigualdade, do afastamento, da exclusão, da segregação, do aprofundamento da aniquilação das vidas que não valem nada ou valem pouca coisa. Ao mesmo tempo que, nesses últimos tempos, você teve a insurgência de muitos movimentos e muitas perspectivas. Isso não vai voltar para trás. São muitas vozes, são muitas perspectivas que surgiram no cenário, principalmente da voz das mulheres, e especialmente das mulheres negras. Tem muito ainda para avançar, mas a gente tem como avançar. Essa masculinidade tóxica ela não pode ser desconstruída, ela tem que ser destruída. Temos que criar outros padrões, outras configurações morais e práticas, ou seja, estéticas e performáticas, do que é ser homem nesse mundo, né? Isso passa por uma ética do cuidado, ou seja, uma noção moral que a vida do outro deve ser preservada, né? E esse cuidado sobre a vida do outro é um cuidado que busca uma relação de igualdade, de humanidade, né? De um reconhecimento pleno de uma humanidade. E a lógica do afeto, né? São pelos códigos dos nossos conflitos, dos nossos paradoxos que estão dentro das nossas vulnerabilidades, é que a gente vai conseguir se conectar com o outro, né? É pelas nossas fraquezas e não pelas nossas forças. Essas forças, na verdade, são produzidas, são instituídas, né? As fraquezas é a parte do que nós somos e é aí que a gente vai se conectar. Eu acho que é uma forma da gente destruir e reconfigurar uma ideia do que é ser homem na nossa sociedade. Acho que muita coisa vem sendo feita e eu colocaria isso em dois grandes grupos, né? Um grupo que eu chamaria de cultural político e um outro grupo que eu chamaria de social político. O grupo cultural político é o grupo onde eu enquadraria ações como rodas de discussão que estão acontecendo, produção de documentários, livros, filmes, etc. Ou seja, toda uma produção cultural que está trazendo à baila, né, que está expressando os significados ou reconfigurações do que são essas novas masculinidades. No outro quadro, que aí eu acho bastante efetivo, mas ao mesmo tempo mais difícil, porque é mais custoso, leva mais tempo, leva mais investimento, leva mais braço, esse quadro sociocultural. É um grupo aqui em São Paulo, na Zona Sul, Masculinidade da Quebrada, um projeto, na verdade, Masculinidades da Quebrada, que eles fazem um trabalho em escolas com ensino fundamental e ensino médio, que é para trabalhar com os meninos para que eles já reflitam sobre a questão de masculinidade deles desde os 12 anos de idade, 13, 14 anos de idade, que é aquele momento da puberdade, eles têm uma capacidade de transformação, né, e de causar estrago na sociedade em relação à reconfiguração de novas masculinidades que são bem interessantes. Para mim, pessoalmente, os dois grandes desafios que eu enxergo atual para os dois campos, mas principalmente para o campo cultural, primeiro, reconhecer a dinâmica da dimensão ética como uma dimensão fundamental para a gente refletir sobre gênero, ou seja, sair da conversa de gênero que só fica no eu sou homem, quero chorar, sou homem, quero usar roupas rosas, sou homem, quero poder broxar, né? Isso é um papo que é importante, sim, mas ele não transforma. E o outro que é olhar, a partir dessa perspectiva de relação, para enfrentar de forma prática problemas fundamentados na nossa sociedade, como a violência de gênero, né? A violência doméstica, a violência sexual. Isso é sim tema de masculinidade, a gente precisa falar sobre isso.